Olá, irmãos! Hoje, nosso estudo é uma continuação do vídeo O Poder de Deus para Criar e tem como título O Descanso Sagrado. Estudo com base no livro de Gênesis 2, versículo 2 ao 3, que diz assim: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. No sétimo dia, Deus já havia concluído toda a sua obra. O reino mineral, vegetal e animal estavam em plena evolução. Um dia após o outro, Deus criou todas as coisas. Através do sopro de sua boca, os céus e a terra foram criados, conforme Salmos 33, versículo 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Tudo estava perfeito. Adão e Eva estavam formados, prontos para dominar sobre toda a criação. Não havia mais nada a ser feito. Tudo estava criado, os céus e a terra, tudo em perfeita harmonia. Então, no sétimo dia, Deus descansa de toda a obra que realizara na criação. Deus descansou não porque ficou cansado, mas porque finalizou tudo o que tinha começado e tudo havia ficado muito bom, conforme Gênesis 1, versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus descansa e santifica o sétimo dia, porque nele descansou, não somente ele, mas toda a sua criação, pois tudo estava em plena sintonia com Deus. Deus descansa para nos dar o exemplo. Durante a criação, Deus disponibilizou todo o seu conhecimento, todo o seu tempo para se dedicar naquilo que ele mais desejava. Então, ao final, ele descansa, abençoa e santifica o sétimo dia, porque não havia mais nada para ser feito. Tudo estava realizado, exatamente como ele queria. Quando Deus abençoa e santifica o sétimo dia, significa que ele o torna sagrado, separado dentre os demais. O sétimo dia é a primeira coisa a ser consagrada na Escritura, o que o torna especial e digno de todo temor. Deus torna o sétimo dia uma aliança perpétua entre ele e o seu povo, ou seja, de geração em geração os israelitas deveriam guardar esse dia. Assim diz o versículo. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Êxodo 31, versículo 16. Perpétua significa para sempre, de geração em geração. O sétimo dia, ou sábado, passou a ser uma aliança perpétua entre Deus e os israelitas. De geração em geração, eles deveriam guardar esse dia, como obediência e temor a Deus. Porém, quando os filhos de Jacó entraram no Egito, com o passar dos anos em uma cultura pagã, seus descendentes perderam o temor a Deus e a obediência que seus primeiros pais tiveram. Um exemplo disso é o patriarca Abraão. A palavra diz que Abraão obedeceu e guardou os seus mandamentos e as suas ordenanças. Diz assim o versículo: Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis 26, versículo 5. Abraão é ordenado de uma forma que possui implicações sobre o sétimo dia. Ao olharmos para a história de Abraão como alguém que buscou imitar a Deus de forma profunda e significativa, esse versículo se torna bastante curioso, pois em momento algum da narrativa, desde o início de tudo, vimos qualquer tipo de prescrição de lei. O comportamento moral de Abraão parece estar sendo avaliado sem algum tipo de base legal, a qual usar como parâmetro. A impressão é de que ele obedeceu antes mesmo de ter sido ordenado a fazê-lo. Mais do que isso, ele parece demonstrar um tipo de alinhamento com a vontade de Deus, muito mais do que apenas obediência. É aqui que entra um conceito trabalhado por Deus nas Escrituras. Esse conceito é a chamada lei natural, ou seja,
a ideia de que os mandamentos de Deus estão, de alguma forma, incutidos no coração e na mente de cada ser humano. Sobre isso, Lutero escreveu: é natural honrar a Deus, não roubar, não cometer adultério, não dar falsos testemunhos, não cometer assassinato, e o que Moisés ordena não é nada novo. Portanto, o que Deus dos céus deu aos israelitas também escreveu no coração de cada homem e mulher. Em outras palavras, muito antes do dedo de Deus escrever os mandamentos em tábuas de pedra, ele os gravou na natureza, na constituição moral inata dos seres humanos. As tábuas da lei não são grande novidade, pois apenas passaram a registrar aquilo que já era natural. Mesmo que Moisés nunca tivesse aparecido e Abraão nunca tivesse nascido, os 10 mandamentos teriam governado todos os homens, desde o princípio, como eles de fato fizeram e fazem até hoje. As normas existem mesmo que não tenham sido formalmente articuladas. O assassinato de Abel por Caim não nos deixa dúvidas de que o assassinato é errado, apesar da falta de qualquer mandamento prévio explícito contra o homicídio. A história sobre as pessoas no tempo de Noé nos diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, versículo 5. Essa declaração não tem significado a menos que possamos tomar como certo que a distinção entre o bem e o mal é clara e verdadeira. Agora, se alguém tiver a audácia de perguntar quais mandamentos Abraão deve ter obedecido, temos que admitir que realmente não sabemos, já que a observância do 7º dia é declarada de forma explícita apenas em um ponto posterior da história, na lista dos 10 mandamentos. Porém, não é improvável que o sábado tenha sido um dos itens desta lista não escrita. O que temos que admitir é que o versículo nos diz claramente que Abraão obedeceu e guardou os preceitos, os mandamentos e os decretos e as leis. Isso já basta para comprovar que o sábado ou o 7º dia era de fato reverenciado e guardado por Adão e Eva e seus descendentes Abraão, Isaque e Jacó, e se tornou uma aliança perpétua entre o verdadeiro povo de Deus. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Maravilhoso Deus, ajuda-nos a entender que o sábado ou o 7º dia é um dia sagrado, separado dos demais e uma aliança perpétua que o Senhor fez com os seus verdadeiros adoradores. De geração em geração, os verdadeiros adoradores guardariam com alegria e temor esse dia. E todos aqueles que decidirem entrar para o seu descanso serão abençoados. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender esse assunto tão importante e a viver conforme a sua vontade. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.